Na congregação sempre Deus vai dando novos filhos. Nessa hora também eu gostaria de dar uma recomendação que nos dá o irmão William. Em muitas ocasiões, em diferentes reuniões de pastores, ele sempre está nos aconselhando que vigiemos a saúde, não somente a nossa, senão de outras pessoas. O irmão William sempre recomendou que quando uma pessoa está doente de algum tipo de doença que seja contagiosa, seja gripe, dengue, ou o que seja, tuberculose, qualquer doença contagiosa, de qualquer tipo, sida, hepatite, o que for. Ele disse que uma pessoa que sabe que tem uma doença contagiosa deve evitar contagiar a outras pessoas, porque ele disse: se você, sabendo disso, não cuidas, não tens amor pela outra pessoa, para guardá-lo, para que não se contagie com uma doença com a qual você está lutando, com a qual você está clamando a Deus. Então disse, tem que prestar contas à pessoa, a Deus, a pessoa, por qualquer dano que faça, por qualquer dano que cause a essa pessoa, por contagiar essa pessoa com essa doença. Ele disse, tem que prestar contas a Deus por isso. Assim como qualquer bem que você faça a alguma pessoa, a um filho de Deus. Ele disse, tem a recompensa. Também, o dano que você cause a alguma pessoa também tem a sua repreensão da parte do Senhor. Assim que obra para mal a pessoa. Se ela tem um problema na sua vida, pelo qual está orando, que Deus ajude a resolvê-lo. Evite que hoje outras pessoas sejam contagiadas com essa doença, qualquer que seja a doença, qualquer que seja a enfermidade contagiosa. Disse, devemos evitar. E por isso é que ele disse que essa pessoa deve ter cuidado, consideração com seus irmãos e com sua família, para evitar que eles passem pela calamidade pela qual ele está passando. Isso é parte do amor de Deus na pessoa. Bom, é uma advertência que sempre nos faz ele, nessas reuniões de ministros. E eu transfiro aqui para a congregação. Passo a esta congregação. Eu sei que é uma congregação sábia e que atende a voz do mensageiro, que atende a voz do anjo do Senhor. Essa manhã temos uma grandíssima bênção, porque há algo mais que temos que fazer aqui, que não tínhamos antes feito. E por isso será a primeira vez que fazemos isso, nesta congregação. E para isso, necessitamos completamente a guiança do Espírito Santo. Para isso que vamos fazer, porque esta congregação tem sido uma grande bênção. E Deus tem usado essa congregação para levar adiante a obra de Deus. Mas o nosso irmão William, como o pastor desta congregação, não pode estar aqui o tempo todo, porque o irmão William pertence a toda a América Latina. Ele não pertence a Porto Rico e nada mais que isso. Porto Rico foi o que teve o privilégio de vê-lo crescer, de ser a congregação, teve o privilégio de estar com ele desde o princípio. O estiveram apoiando e seguem apoiando a obra que Deus está fazendo através dele. Mas ele não pertence a vocês.
pertence a todos nós. Pertence à Venezuela, à Colômbia, pertence ao Equador, pertence... Quando o irmão William chega a um país desses, quando chega a México, é como um mexicano, e todos os mexicanos creem que ele é mexicano. Porque para eles, ele é o enviado da parte de Deus a eles. E isso é o mesmo que pensam os guatemaltecos. Ele é o enviado da parte de Deus a eles, aos guatemaltecos. E é o mesmo que pensamos ali em Colômbia, não é assim? Eu creio que tu está aqui. Quando ele chega, como os irmãos o recebem? Como se fosse um colombiano. Porque ele é parte deste corpo. E ele é o enviado de Deus a estes predestinados em Colômbia. Portanto, não queiram ele só para vocês, porque não é só de vocês. Ele é de todos nós, em qualquer parte. Por isso é que o irmão William não pode estar aqui todo o tempo. Tem que fazer o esforço e sair e compartilhar com todo o povo de Deus tudo o que Deus lhe deu. E então a congregação fica sozinha, praticamente sem o pastor, mas necessitamos que haja uma pessoa aqui ao qual vocês possam ir, ao qual vocês possam confiar. Uma pessoa que Deus unja para que possa ministrar em cada ocasião que o povo necessite alguma fase do ministério. E essa pessoa, o Espírito Santo pode ungí-la para esse trabalho. Esse trabalho de unção é Deus que o faz. Por isso, o irmão William me pedia que orasse pelo irmão José Benjamin Pérez, para que Deus o ungisse com este ministério e pudesse continuar adiante este trabalho, enquanto ajudando a ele enquanto ele não está presente. E isso é algo que não havíamos ainda feito, mas nessa manhã vamos fazê-lo. Na Bíblia aparece quando nos coloquemos um momentinho de pé e vamos ler uma escritura. Há uma escritura muito importante aqui no livro de Números, capítulo 27, que disse assim, 27 e 15 em diante. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés disse que ponha Deus um varão sobre a congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante o sacerdote Eliezer, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos em presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel.
e se porá perante o sacerdote Eliezer, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme ao dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e o apresentou perante o sacerdote Eliezer e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. No último capítulo do Pentateuco, ou seja, o último capítulo de Deuteronômio, são os 5 livros de Moisés. Terminando o capítulo, no verso 9 diz Josué, E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vou pedir, pois, a nosso irmão José Benjamin Pérez que passe adiante com sua esposa e seu filho para dedicar esta família para o serviço do Senhor. Esperamos uma grandíssima bênção nesta hora. Disse o apóstolo São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 9. Palavra fiel é essa, e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Manda essas coisas e as ensina. Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém tenha em pouco, nenhuma pouca pode dizer, não, esse é um jovem para aconselhar a mim, eu sou uma pessoa mais madura, eu sou uma pessoa de idade. Ninguém tem que pensar assim, senão tem que pensar da unção de Deus, que a unção de Deus estará sobre ele para lhe dar o conselho correto, quando você necessite deste conselho. Ninguém tenha em pouco a juventude, mas ser exemplo dos crentes, na palavra, na conduta, no amor, no espírito, fé e na pureza. Entretanto, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E no capítulo, no 2 de Timóteo 1 e 6 diz, ou do verso 5 em diante, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em teu avô Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que habita em ti também, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos, porque não nos deu Deus o espírito de temor, mas de força e de amor e de
domínio próprio, que o Deus da glória seja manifestado e que seja o Espírito Santo o que unja este varão de Deus, o qual nesta hora queremos dedicar ao serviço com toda a sua família, para o serviço do Senhor. Nesta hora, José Benjamin Pérez Matos, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos mensageiros, o Deus de William Soto Santiago, o Deus que se manifestou para fazer esta grande obra do tempo final, encomendamos a Ti nas mãos deste Deus Todo-Poderoso e te dedicamos para o serviço do Senhor, juntamente com sua esposa e teus filhos, pedindo ao Deus da glória que te dê sabedoria, espírito de sabedoria e espírito de revelação, para guiar este povo pelo caminho correto. Que Deus te dê espírito de amor, de paciência, de tolerância, para resolver todo problema que possa ser apresentado ao povo. Te dê, Deus, a graça para intervir nas famílias e te dê a palavra correta para resolver todo problema que se possa apresentar. Que Deus te dê espírito de santidade para que lhe louves e lhe glorifiques e faça sempre sua perfeita vontade. Que Deus esteja contigo em todo momento. Que quando tu clames, Ele ouça desde os céus e responda a tua oração. Quando peça por alguma dessas ovelhas, que essa oração entre à presença de Deus e seja respondida para benefício deste rebanho. Te encomendo nas mãos do Deus Todo-Poderoso, pedindo a graça de Deus sobre ti, que todos aqueles aos quais tu lhes administres o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo permaneçam na fé até a transformação e o rapto. Que toda pessoa que acude a ti buscando uma guiança, que o Espírito Santo ponha em ti as palavras corretas para guiar essa pessoa na perfeita vontade do Senhor. Que cada vida que una este matrimônio, que una-se em matrimônio, permaneça unida pelo milênio e pela eternidade. E que Deus te dê a palavra para atar e para desatar, de tal maneira que em toda obra que tu faças no ministério seja frutífera. Quando tenhas que consolar algum das famílias que algum de seus familiares tenha partido, Deus põe em ti palavras de consolo, de alento, de fé, para crer e esperar a promessa que o Senhor fez em sua santa palavra. Que sempre fales conforme a palavra de Deus. Que sempre seu coração seja para servir a Jesus Cristo e para o crescimento e a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. José Benjamin Pérez Matos, nessa hora, eu te dedico junto com esta família para o serviço de Deus, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e eu te bendigo em nome do Senhor Jesus Cristo, e
pedindo que todas essas bênçãos repousem sobre sua vida e que seu ministério seja muito frutífero, seja de grande ajuda para a obra de Deus aqui em Caiê, em todo Porto Rico e em toda a América Latina, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Deus da glória te abençoe e te ajude eternamente. Te abençoe com todas as bênçãos do anjo do pacto. Bom, graças a Deus. Verdadeiramente que esta manhã para nós é uma manhã histórica. Nos sentimos comovidos pela obra que Deus está começando nesta manhã. Deus tem feito uma grande obra em Porto Rico, mas esta manhã é uma manhã muito significativa para todos nós. Pedimos que a graça de Deus seja com o nosso irmão Benji, como carinhosamente dizemos, sua esposa, seus filhos, sejam uma grande bênção para esta congregação, que seja de grande utilidade para o anjo do Senhor Jesus Cristo, para a obra do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Eu creio que estava a presença do Senhor conosco, de uma maneira muito especial nesta manhã. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo e bendito seja o seu anjo mensageiro. Estaremos já nos preparando para esta grande mensagem que temos nesta manhã. Vamos ler uma escritura e depois disso nos sentaremos para esperá-lo enquanto cantamos. Ou esperamos cantando até que ele passe adiante. E isso vai ser uma manhã muito grande, de muitas bênçãos. O último dia. E seus mistérios. No livro de Daniel, no capítulo 2, verso 26, nos disse assim. Nessa escritura que leremos. Respondeu o rei e disse a Daniel, ao qual chamavam Beltesazar: podes tu me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no fim dos dias. Assim que a visão que deu a Nabucodonosor ali, dessa estátua, estava representando todos os reinos desde a sua época até os últimos dias, aos pés de ferro e de barro cozido. Assim que era uma missão que chegava até uma visão que chegava até os últimos dias. Os últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste nas suas camas. Essas são: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os pensamentos ao que há de ser depois disso. E aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Deus o revelou a um profeta, porque a revelação vem por um profeta, e a palavra vem por um profeta.
Nenhum mago, nem adivinho disse. Havia que podiam, nem astrólogos, nem sábios, dos sábios daquela época, nem astrólogos, nem adivinhos, nem nenhum deles puderam revelar isso. Porque a revelação não vem por essas pessoas, senão por um profeta. A mim me foi revelado este mistério. Não porque em mim haja mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Que Deus nos abençoe nesta manhã, através da palavra que será trazida pelo anjo mensageiro. Que seja uma mensagem que chegue ao profundo do nosso coração e que nos ajude para colaborar-nos, para nos confirmar mais na palavra de Deus. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos, e estaremos cantando o cântico com o qual sempre recebemos o nosso irmão William. E quando ele passe adiante, o estaremos prontos aqui para recebê-lo quando ele passe adiante.